Agora, olhando o Mindu, sua dor me faz sonhar. Mas a nascente está limpa. Me ajuda, vamos salvar. Olá, telespectador do Amazonsat. Prazerosamente, mais um programa Literatura em Foco para você, gravado aqui no Hotel Blue Tree Premium Manaus, que recebe nosso convidado, poeta, escritor, professor Celdo Braga. Claro que recebe o nosso convidado, a nossa equipe, com este café da manhã maravilhoso, inclusive com o café da manhã oriental. Você mora em Manaus? Venha conhecer o hotel no almoço, no jantar, no café da manhã. Vamos falar de um trabalho inusitado, um trabalho novo e que marca um período importante da nossa história, seja na música, seja na poesia. Celdo, uma bela contribuição, afinal são 31 anos de carreira, 31 anos dedicado à música, à poesia, à literatura, à sala de aula, enfim. Vamos falar um pouco desses 31 anos? Em primeiro lugar, Abraim, talvez a grande importância desse evento de 31 anos, que registra a minha carreira artística e poética, é o fato de eu não ter mudado o foco. A partir do momento que eu cheguei de Porto Alegre, onde eu fui fazer o curso de graduação em letras, em 79, 80, e voltei em 81 para a minha cidade, Benjamin Constant, onde na época eu lecionava no Colégio Imaculada Conceição e também tinha a função de secretário de Educação Municipal. Eu voltei determinado a criar grupos e situações que pudessem falar bem das nossas raízes culturais. Foi quando então, já em 82, um ano já de contato com os meus alunos, eu fundei o grupo Raízes Caboclas em maio de 82. Fiquei com esse grupo até maio de há 6 anos atrás, de 2007, e agora com o grupo Ibaúba, já com 6 anos, 6 obras já publicadas, eu registro esses 23 CDs, além dos vinis, que a gente gravou ao longo dessa trajetória, todos focando a questão amazônica, que passou a ser minha devoção. Pois é, Amazônia, a valorização do homem, da floresta, dos rios, mas principalmente essa fusão entre a poesia e a Amazônia e o homem da Amazônia. O chamado Eldorado gerou toda uma intenção do homem ribeirinho, do florestário, vir para a capital. E ao longo de 40 anos, Manaus sai de 300 mil habitantes para 2 milhões de habitantes. Claro, entre os migrantes, tanto de nível nacional como do interior, Manaus hoje tem essa população que extrapola até suas condições de crescimento normal. Então, tudo hoje é focado na questão da tecnologia, na questão do progresso. E nós esquecemos o sabor da ingá, preferindo o sabor da maçã, do peixe moqueado para o sushi, e essas coisas todas. Então, ao longo desses 40 anos, a gente vai percebendo um certo vazio do nosso referencial cultural, da nossa identidade, passando a prevalecer uma cultura que importa vários elementos de outros estados, de outros países, Enfim, a gente acabou perdendo um pouco aquele nosso chão que nos identificava anteriormente. Hoje é a pluralidade de referências que vai formando essa cultura da diversidade que hoje a gente enfoca como sendo o nosso momento cultural. Então, nesse projeto, claro que eu destaco com muita consciência a importância do homem ribeirinho, a importância do homem que tem na memória ainda o som da gaponga, que é a imitação da semente caindo no igapó, a batida do remo,
o canto do pássaro, tudo isso transformado em música, que isso serve realmente de imagens para a construção, imagem sonora para as minhas composições. Dificuldades para produzir um DVD inusitado, o único. Já se falou muito, já se produziu muito de poesia com um som ambiente, alguns poetas já tentaram, mas você mostra um momento diferente da Amazônia com a poesia, rios, animais e o homem da floresta. Você valoriza num todo. Vamos falar das dificuldades, não foi um projeto fácil. Nada é fácil para o homem que habita esta região quando se diz a produção artística. A dificuldade que normalmente um poeta, um escritor, mesmo de prosa, um músico, em qualquer segmento da arte, a dança, o teatro que tem aqui, é natural, porque Manaus ainda vive um pouco ilhada do grande contexto cultural do país, do mercado cultural do país. E Manaus ainda nós não temos uma plateia formada para o consumo que daria a nossa sustentação dentro desse universo. Celdo, nós temos muito para conversar, mas televisão é tempo. Nós vamos para um pequeno intervalo, eu peço licença de você e de você, telespectador. Mas claro que eu quero falar para você do nosso Guaraná Regente Zero. Você está fazendo regime? Você não pode consumir açúcar? Experimente Guaraná Regente Zero. A nossa diferença é que é Guaraná do Amazonas. Mas eu volto, não saia, eu converso com Celdo Braga. Estamos falando de um trabalho inédito produzido aqui no Amazonas. Me aguarde, é um instante só. Olá, telespectador do Amazonsat, nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha, e ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, o palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né, para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né? Sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né? Com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota, também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do Amazonsat.